Olá a todos. Então, queridos, que nem eu falei no vídeo anterior, eu ia fazer mais um vídeo, talvez até mais um. Eu vou bater um pouco agora nessa tecla, desse tema interessante. Se Jesus esteve mesmo na Terra, fisicamente. Então essa aqui seria a parte 2, tá? Quem não viu o primeiro vídeo, veja, talvez eu coloque na tela final desse. Lá que Hebreus fala que Jesus não esteve na Terra. Dentre outros detalhes, tá bom? Inácio de Antioquia, que é lá do ano 50 ao ano 117, preste atenção, ele é bem contemporâneo a Jesus. Na sua carta aos Esmirniotas, por volta do ano 110, ele revela uma preocupação com os docetistas. Docetista vem do grego, tá? Quer dizer aparência, tá? Vem de doquem. Cristãos que não acreditavam que o Filho de Deus tinha encarnado em Jesus de Nazaré. Olha o que Inácio escreve, ó. Pois ele sofreu todas essas coisas por nossa causa, e ele verdadeiramente sofreu. Então aqui Inácio está se defendendo. Tanto quanto verdadeiramente ressuscitou. Não como certos infiéis dizem, que sofreu apenas na aparência. Isso é docetismo, tá, pessoal? Na aparência. Então, vocês veem aqui que Inácio está combatendo esse segmento e está na defensiva. Eles é que existem apenas na aparência, sem corpo, como os demônios. E aqui no capítulo 7, Inácio dá mais uma dura, né, nos docetistas. Ó. Os docetistas abstêm-se da Eucaristia e da oração. Quer dizer que eles eram cristãos, mas eles não faziam a Eucaristia e nem a oração. Pois eles não confessam que ali está a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que o Pai, em sua bondade, ressuscitou. Eles que negam o presente de Deus morrem nas suas disputas. Então, aqui dois trechinhos da carta de Inácio de Antioquia. Reparem que os docetistas, eles eram cristãos, que nem Inácio. A diferença é que defendiam outra doutrina sobre Cristo. A contenda era que Inácio defendia o Cristo homem, como Jesus de Nazaré, enquanto que os docetistas criam num Cristo que apenas apareceu e se revelou com uma aparência humana. Daí vem o termo doceta, tá bom? E é engraçado que João, nas suas epístolas, ele manifesta a mesma preocupação, que nem eu mostrei no vídeo anterior. Ó. Ele fala assim, ó, combatendo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, já aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Ó, e entraram no mundo, quando? Na época de João, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então João está se referindo a pessoas que já na época dele diziam que Jesus era só uma aparência, um espírito, um pneuma. E se no tempo de Inácio havia cristãos que não criam que o Cristo tinha se tornado homem, ou seja, a ideia do Messias tinha encarnado no ser humano fisicamente, é difícil crer que a figura de Jesus de Nazaré tenha dado origem ao Cristo. A hipótese mais provável é que o Cristo tenha dado origem à figura de Jesus. Para quem não entendeu, eu explico outra hora. Vai? Eu quero dizer o seguinte, é mais fácil a ideia do Messias, do Cristo, ter originado um personagem fictício chamado Jesus, do que um personagem histórico chamado Jesus, um personagem da Galileia, ter originado o Cristo, o Messias, tá? O docetismo é amplamente definido como qualquer ensinamento que afirma que o corpo de Jesus era ausente ou ilusório. Então ele tem um termo amplo, ele abrange mais de uma vertente. Na terminologia cristã, docetismo, doquem, que é parecer, ou doqueses, aparição, um fantasma, pode ser definido como a doutrina segundo a qual o fenômeno de Cristo, sua existência histórica e corporal e, portanto, acima de tudo, a sua forma humana, era totalmente uma mera aparência, sem qualquer verdadeira realidade, ou seja, como se não tivesse existido nenhum Jesus histórico, era só uma aparência. Em termos gerais, é tomado como a crença de que Jesus só parecia ser humano. Então aqui é outra vertente, que a sua forma humana era apenas uma ilusão. A palavra doketai, é ilusionista, referindo-se a grupos que negavam a humanidade de Jesus, ocorreu pela primeira vez na carta do bispo Serapião de Antioquia, que descobriu a doutrina do evangelho de Pedro. Nós vamos falar de Pedro também aqui. Durante uma visita pastoral a uma comunidade cristã, e mais tarde a condenou como uma falsificação. Essa contenda parece ter surgido entre disputas teológicas a respeito do significado figurativo ou literal de uma frase do Evangelho de João: o verbo se fez carne, tá? Então, por causa dessa frase, gerou alguma disputa. Alguns acham que o verbo se fez carne era uma forma literal, ou seja, Jesus se tornou um homem. Outros acham que não, que era só mais ou menos uma aparência, uma ideia. Duas variedades do docetismo foram amplamente conhecidas. Numa versão, que nem a do marcionismo, eu já falei de Marcião aqui nesse canal, Cristo era tão divino, mas tão divino, que ele não poderia ter sido humano.
uma vez que Deus não tinha um corpo material e, portanto, não poderia sofrer fisicamente. Jesus só aparentava ser um homem de carne e osso, e seu corpo era um fantasma, um pneuma. Isso aqui é um docetismo mais marcionita. E já outros grupos que foram acusados de docetismo declaravam que Jesus era um homem físico, sim, na carne. Mas o Cristo era uma entidade separada que entrou no corpo de Jesus, como um espírito. Tipo, que nem quando o orixá baixa, entra no corpo de um cavalo no terreiro. Mais ou menos assim, o Cristo era uma entidade e ele entrou no corpo de Jesus. Pronto. Essa era uma outra vertente. Na forma de uma pomba no seu batismo. O que é bem estranho, né? Que Jesus nasceu do Espírito Santo, mas tudo bem. E lhe deu o poder de realizar milagres e abandonou-o após a sua morte na cruz. Aí o corpo de Jesus morreu e aquele espírito da pomba saiu. Então essa era uma outra vertente, tá? Isso aqui é teologia, tá, pessoal? Não estou nem sendo desrespeitoso e nem zoando, mas tinham correntes que entendiam exatamente assim, tá? Então, numa crítica sobre a teologia de Clemente de Alexandria, outro pai da igreja, o patriarca de Constantinopla, Fótios, na sua obra Myriobiblon, de 10.000 livros, considerou que as opiniões de Clemente de Alexandria refletiam uma visão quase docética da natureza de Cristo, escrevendo que Clemente alucina que a palavra não era carne, mas apenas parecia ser. Então vocês notaram como lá no primeiro século tinham vários segmentos, inclusive dos pais da igreja, que achavam que Jesus não era físico, desde Clemente, Marcião, por exemplo? É estranho, não é? Sendo que eles estavam bem ali contemporâneos com Jesus. O docetismo foi inequivocadamente rejeitado pelo primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325, e é considerada como herética pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Cópita. No entanto, resistiu como doutrina durante uma boa parte do primeiro milênio da Era Comum. Aí aqui na Epístola de Pedro, que eu falei ali em cima, o que gerou essa disputinha aqui, de um tal Evangelho de Pedro, é porque Pedro ele diz o seguinte na sua epístola, se bem que aqui não é bem Pedro, tá? Que é uma pseudo-epígrafe. Mas aqui o autor dessa segunda carta, ele está na defensiva. E olha sobre o que ele está se defendendo aqui nesse capítulo. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. O que ele está dizendo? Que ele não fez a pregação de Jesus baseada em fábulas compostas artificialmente. Por que ele está usando isso? Porque deveriam haver essas acusações. Mas nós mesmos, aqui o autor se coloca no grupo, vimos a sua majestade. Ou seja, eles viram Jesus. Tudo bem, vamos considerar que seja Pedro aqui o autor, ele viu Jesus. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Então ele está dizendo que Jesus recebeu do Pai uma glória, e eles viram, eles estavam lá, viram a majestade, e a seguinte voz do Pai falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. E ouvimos, aqui também é no plural, ou seja, ele está junto do grupo, esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Eles estavam onde? No Monte Santo. Qual que é o problema dessa defesa aqui de Pedro, Ronaldo? O autor dessa epístola está se defendendo de acusações de seguirem fábulas artificialmente compostas, correto? É o que nós vimos aqui no texto. E isto lá no primeiro século, quer dizer que isso não é uma invenção de Zeitgeist, nem nada, já vi isso daí desde o primeiro século. E em sua defesa ele diz que eles mesmos viram Jesus no Monte Santo, e ouviram essa voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas só que essa frase ela só aparece 2 vezes nos evangelhos. Uma foi no batismo de Jesus, e que não foi no monte, foi no Rio Jordão. Então é estranho, então não é disso que ele está falando aqui. E Pedro não estava presente no batismo, aqui, ó, que nem você pode ver, só Mateus que cita essa fórmula. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então não é do batismo de Jesus que ele está falando. E a outra vez que aparece essa frase, que é a mais provável, foi no monte, na transfiguração, que aí sim foi no monte, ó. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, a João e a Tiago e subiu no monte a orar. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram, e saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Primeiro que a fórmula aqui não é da mesma forma como ele diz aqui, ó, em quem me comprazo. Então já é um testemunho que não bate. E segundo, é no mínimo curioso que o autor está se defendendo das acusações de Jesus ser apenas uma fábula composta, e ele não fala nada da vida terrena de Jesus. Nós vimos Jesus curar um cego, nós vimos Jesus curar um leproso, nós vimos Jesus andar sobre as águas, vimos Jesus pregar maravilhosamente. Não. Ele só fala de um episódio que seria uma transfiguração,
Isso é, Jesus de uma forma de um espírito, onde ele viu só uma aparência de Jesus. Que nem essa ilustração aqui, ó. É a única citação que ele faz. Aí ele está se defendendo, dizendo que Jesus não é uma fábula. Ó, Jesus não é uma fábula não, pessoal. Nós vimos, eu estava lá. Tá, que legal, como é que você viu Jesus? Ah, como um espírito. Só isso. Ele não chega nem a dizer que viu Jesus se transformar num espírito, que é a transfiguração. Não. Ele fala só que viu Jesus como um espírito. Ele não fala que viu Jesus terreno. Que nem vocês podem ver aqui, ó. Ó. Nós mesmos vimos a sua majestade. Mas ele não fala que viu Jesus fisicamente. Não é estranho? Então, pessoal, tá aí mais um vídeo dessa questão, tá? Talvez em outro vídeo eu aborde mais um pouco. Analisem aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.